queridos alunos! Sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou Vanessa Mafra, professora do 5º ano do Contraturno. Hoje, o assunto que nós iremos estudar é sobre coesão textual, com a técnica da coesão referencial. Estamos na era da tecnologia e isso todo mundo sabe. E utilizamos muitos os meios tecnológicos, como a internet, o WhatsApp e redes sociais. O WhatsApp foi um grande apoio para a gente nesse momento de pandemia, porque antes ele era um aplicativo de mensagens pessoais e começou a nos auxiliar de que forma? Na questão do trabalho e até mesmo no estudo. Tô certa? E aí, nesse meio de trocas de mensagens, com certeza chegou alguma que ficou um pouquinho confusa de entender. O que ela está querendo dizer com isso? Talvez seja porque o texto está um pouco bagunçado, ou porque está muito repetitivo, faltou pontuação. Então, isso deve ter acontecido com vocês sim. Ou porque vocês receberam, ou porque vocês enviaram. Hoje eu recebi a mensagem de uma amiga e eu achei que ela repetiu bastante a palavra João. Vejam aí. Olha só a mensagem que eu recebi. Amiga, lembra do João? O João apareceu do nada no meu trabalho, falando que nós tínhamos combinado de almoçarmos juntos. Mas isso não aconteceu. Acho que o João fez confusão. E aí, olha só como aparece pelo menos 3 vezes a palavra João. Como a gente pode evitar repetir a palavra dentro do texto? Nós podemos fazer essa divisão de que formas? Fazendo uma substituição. Pode ser por um outro substantivo, um pronome, um advérbio, uma conjunção ou outros elementos que vão nos ajudar a dar coesão ao nosso texto. Coesão, professora? Nunca ouvi falar. Sim, coesão. A coesão é a ligação entre os elementos. Ela dá a harmonia do texto. Agora, vamos verificar como a minha amiga poderia reescrever essa mensagem sem repetir João? Dê uma olhada aí. Amiga, lembra do João? Ele apareceu do nada aqui no meu trabalho falando que nós tínhamos combinado de almoçar juntos, mas isso não aconteceu. Acho que meu amigo fez confusão. Olha aí, presta atenção que ela trocou João no primeiro ali por ele, por um pronome pessoal. E vocês sabem que o pronome pessoal ele serve exatamente para isso, para substituir um substantivo, certo? Então, ele está substituindo quem? João. Lá embaixo tem meu amigo. A palavra aí está sendo composta por meu, que é um pronome possessivo, e amigo, que é um outro substantivo. Por toda essa oração aí, essa palavra, ela está se referindo também a João. Então, ela conseguiu fazer essa mudança sem alterar o sentido, não deixar o texto cansativo, certo? Querendo ou não, aí, ó, além de fazer uma coesão textual, a gente também está fazendo uma coesão referencial. Por quê? A palavra ele faz a referência a João, meu amigo também faz referência a João. Então, é isso que é coesão referencial, quando um termo se refere a um outro termo que já foi mencionado no texto, tá? Uma coisa que a gente não pode deixar de falar, depois que a gente fala de coesão, é sobre coerência, porque um puxa o outro. E o que é coerência, professora? A coerência é uma sequência lógica do texto. Lógica e coesa, tá? Imagina que eu chego aqui na aula hoje e começo a falar, gente, hoje a nossa aula é sobre coesão textual. E, inclusive, o nosso time de futebol ganhou as Olimpíadas e fez com que a economia fosse lá para baixo. Vocês vão ficar, peraí, professora, coesão textual, de repente o time de futebol ganhou e esse time fez a economia ir lá para baixo? Não estou entendendo nada. Quando isso acontece, estamos diante de um problema de o quê? De coerência, porque eu comecei falando um assunto e já misturei com outros. Eu não dei uma sequência lógica ao meu assunto, ok? Então agora vocês já sabem o que é coesão. Crucificado pela gripe, porco é animal de estimação de famosos.
Ainda não há provas que o incriminem definitivamente pelo atual surto de gripe que atingiu 11 países. Mesmo assim, o porco já vem sendo julgado, culpado por autoridades mundo afora que determinam até a morte de criações inteiras. Na última segunda-feira, 27, a OIE, Organização Mundial para a Saúde Animal, reiterou que ainda não foi comprovada a relação entre o vírus e os animais e pediu que a gripe suína seja denominada gripe da América do Norte. Mas, para algumas pessoas, pouco importa se a culpa é ou não do porco. Para elas, o animal não é um inimigo, e sim um companheiro para todas as horas. Muito bem, gente. Coitado do porquinho. Vamos analisar agora o texto que a gente acabou de verificar? Presta atenção aí. Ainda não há provas que o incriminem. Vamos só analisar essa partezinha aí. Olha o O. O O aí não é um artigo, tá, gente? Esse O, ele é um pronome pessoal oblíquo. E nós já vimos que os pronomes pessoais, eles fazem o quê? Substituição de um substantivo. Esse O está se referindo a qual palavra já mencionada no texto ou no título? Está se referindo a quem? A porco, ao porco. Porco aí, ele fica subentendido através desse termo, certo? Então, novamente, estamos diante de uma coesão textual referencial, porque eu pego essa palavra e me referencio ao porco. Vamos aqui a mais uma coesão referencial, que determinam até a morte de criações inteiras. Determinam. Quem é que determina aí? Quem é que estava sendo determinado, que determinou? As autoridades. Então, para não repetir, a autoridade, ele decidiu deixar o sujeito oculto. E quando o sujeito é oculto, eu consigo identificar através da terminação do verbo, através do contexto. Então, a gente já sabe que o verbo determina faz uma referência à palavra autoridades. Vamos para mais um. Olha só, outro verbo. Pediu que a gripe suína. Quem foi que pediu? Esse verbo também faz referência a uma palavra que já foi mencionada no texto. Lembra que nós estamos estudando coesão textual com coesão referencial. Então, aqui o pediu está se referindo ao OIS, Organização Mundial para a Saúde Animal. Para não ter que repetir, a gente utilizou o verbo, somente o verbo fazendo um sujeito oculto. Muito bem. Agora, vamos para mais uma parte. Para elas, o animal não é um inimigo. Novamente, um pronome. Já vimos que o pronome substitui um substantivo. Elas aqui está se referindo a quê? Às pessoas, lá no comecinho. Mas para algumas pessoas, para não repetir novamente, para algumas pessoas, trocou esse termo por elas, tá? Gente, mas atenção, nem sempre a repetição de uma palavra vai ser algo ruim. Às vezes utilizamos para enfatizar ou até mesmo ironizar. Por exemplo, eu vou lá, estou numa festa, chego em casa e comento. Eu comi hoje na hora do almoço, sabe? Aquela que a gente enche o bucho, chega, abre aqui o botão, que está tão satisfeito. Então, aqui eu estou querendo fazer o quê? Enfatizar que eu comi muito. Agora, vamos verificar uma questão de ironia. Vamos lá? Caso eu queira utilizar a ironia, a piada foi tão boa que eu ri. Só que não. Esse só que não é bem utilizado para mostrar que não é muito bem o que você pensa. E é exatamente isso a ironia. Você falar algo contrário do que você pensa. Então, nesse caso aí, estamos utilizando para o quê? Ironizar, ok? Acabamos de ler dois textos e apontamos ali os elementos da coesão. Vimos que a coesão, o que é? Uma harmonia do texto, certo? Muito bem. E eu comentei também com vocês que a coesão e a coerência, elas andam de mãos dadas. A coerência, o que é? A sequência lógica de um texto. E dentro dessa sequência vai ter o quê? A coesão. Vou mostrar um exemplo de um texto aqui que está faltando coerência. Vamos lá? Atentem ao texto. O parto da escrita.
No equilíbrio da última terça, Roseli Saião, psicóloga, consultora em educação e colunista na Folha de São Paulo, veio em socorro de uma professora cujos alunos em fase de alfabetização se recusam a escrever manualmente. De acordo com eles, fazê-lo seria uma inutilidade, já que o teclado é hoje onipresente. A colunista defende a brincadeira ao ar livre, pois ajuda na imunidade. E aí, parece alguma coisa estranha? Começou o texto falando sobre escrita e logo depois falou sobre a brincadeira imuniza as crianças ao ar livre. Tá meio confuso, certo? Então aqui nós estamos diante de um texto que está faltando coerência, a sequência lógica. Se ela começou falando sobre essa dificuldade que a professora tem em estimular os alunos a escrever, o segundo parágrafo deveria permanecer neste assunto. No entanto, ela falou sobre a brincadeira ao ar livre, ok? Então aqui é um exemplo claro da falta de coerência. Muito bem, aprendemos bastante, certo? Coesão, coerência. Então chegou a hora de aplicar o nosso conhecimento. Agora nós iremos analisar uma questão da PROEB. Leia o texto abaixo. Dengue mata, se a gente bobear, ela volta. É hora de esquentar a briga contra o mosquito. No trecho, se a gente bobear, ela volta, a palavra ela substitui a palavra letra A, briga, letra B, dengue, letra C, gente ou letra D, hora. Vamos voltar aqui ao texto para a gente verificar um pouquinho? Lembre-se que aqui está um cartaz para a gente fazer o quê? Conscientização de que a dengue está aí, todo mundo tem que tomar cuidado para não ficar doente, né? Não deixar água parada, pneus, então é um cartaz para isso. A gente tem que estar sempre atento. E aí ele pega aqui no texto a palavra ela, logo embaixo do dengue mata. Se a gente bobear, ela volta. O ela aqui é um pronome pessoal. E eu comentei com vocês que o pronome pessoal faz o quê? Ele substitui um substantivo. Se tem um ela aqui, provavelmente dentro desse texto já foi mencionado o substantivo que ela está se referindo. Então, estamos diante de uma coesão textual de o quê? Referenciação, certo? Vamos lá ver o ela aqui dentro do texto está se referindo a quem? Olhem aí a imagem, nós estamos falando da dengue. Quem é que vai voltar se a gente bobear? Quem é? A palavra o quê? Vamos voltar aqui para a nossa questão. A palavra que está contida em qual alternativa? A, B, C ou D? Letra B de bola, né? O ela aí está se referindo à dengue. Então, aqui nós estamos diante de uma coesão referencial, porque o pronome está substituindo dengue, então já fez aquela referência à palavra mencionada no texto, ok? Quem acertou, parabéns! E mais uma aula está chegando ao fim. Poxa! Vamos recapitular o que nós aprendemos hoje antes de finalizar completamente. O assunto que a gente aprendeu foi sobre coesão textual com coesão referencial. E aí eu aproveitei também para falar sobre coerência. Para não deixar o texto repetitivo, comentei com vocês que a gente pode fazer substituições, que pode ser através de um sinônimo, de um substantivo, um pronome, um verbo, uma conjunção, um advérbio, entre outros elementos que vão ajudar a fazer essa coesão. E o que é coesão mesmo, professora? A coesão é a harmonia do nosso texto. É ela que vai ligar uma palavra à outra, ela que vai fazer a ligação de uma oração à outra também, certo? Olha só que a gente já aprendeu e vimos também que na coesão textual tem a coesão referencial, que é quando a gente faz essas substituições e esse termo vai se referir a um termo que já foi mencionado na nossa oração ou que ainda vai vir mencionado, ok? Vimos também que a coesão anda de mãos dadas com a coerência.
Ah, já esqueci o que é coerência. Não é possível. A coerência, o que é? A sequência lógica do nosso texto. Dentro dessa sequência vai ter a coesão. Lembra que começa o texto com o assunto, tem que ir até o final falando daquele assunto? Muito bem, então a gente já sabe aí o que é coesão, o que é coerência e que os dois andam de mãos dadas, não pode faltar no nosso texto, certo? Então agora que a gente recapitulou, estudou bastante, eu vou deixar com vocês o caderno de atividades para praticar todo esse conteúdo. E até a próxima aula!